Então vamos ver alguns exemplos de cálculo de probabilidade com distribuição normal. Então, nesses exemplos, nesses problemas, se pressupõe que a média seja conhecido e o desvio padrão também. Então aqui a gente tem o problema. Existe um conjunto de objetos de uma cesta cujos pesos são normalmente distribuídos com média 8 e desvio padrão igual a 2. Então ele está dizendo aqui que a média é 8. Então eu sei que, por ser uma distribuição normal, a média vai estar ao centro aqui do meu gráfico de probabilidade. Qual a chance de se tirar um objeto pesando menos de 6 quilos? Então vejam, a probabilidade ela é calculada cumulativamente da esquerda para a direita. Como eu tenho 8 como média, e eu quero procurar a probabilidade de encontrar um objeto, se tirar um objeto com menos de 6 kg, eu sei que ele vai estar aqui à esquerda, na cauda à esquerda. Então é qualquer objeto com menos de 6 quilos. Então é do início do meu diagrama até completar 6 quilos. Eu estou procurando a probabilidade de tirar um objeto que esteja em qualquer região desta área. Então sempre quando a gente for fazer um cálculo de probabilidade usando a distribuição normal, é importante que a gente desenhe o gráfico para entender a região de onde vem a probabilidade, porque conforme a região o cálculo pode ser diferente, ele pode mudar. Então, voltando àquele exemplo, agora a gente vai detalhar mais a resolução. Então, eu quero saber a probabilidade de eu tirar um objeto com média 8 e desvio padrão igual a 2. Qual a chance de eu tirar um objeto pesando menos de 6 kg? Então, a gente viu que ele está aqui à esquerda da cauda. Então, primeiro eu calculo o Z e depois eu verifico na tabela de distribuição normal. Então, eu tenho o X, o meu X é igual a 6, é o que eu procuro, é a probabilidade que eu procuro. Eu tenho a média e eu tenho o desvio padrão. Então, é só substituir aqui na fórmula Z, 6, que é o meu X, menos 8, que é a média, dividido por 2, que é o desvio padrão, eu chego ao Z igual a menos 1. Com o Z igual a menos 1, eu vou para a minha tabela de distribuição normal. Então, em Z eu procuro menos 1, na coluna procure pelo segundo dígito após o decimal. Então, a gente faz a intersecção com a coluna e a gente chega que a probabilidade é de 0,1587 ou 15%. Então a gente chega na probabilidade através da intersecção. Então a chance de você tirar um objeto pesando menos de 6 kg em uma distribuição normal com média 8 e desvio padrão igual a 2 é de 15,8%. Então aqui a gente resolveu o nosso primeiro problema de distribuição normal. Agora vamos complicar um pouquinho. Então, o mesmo conjunto de dados que estão numa cesta são objetos com média 8 e desvio padrão igual a 2. Qual a chance de se tirar um objeto pesando mais de 8 quilos? Então vejam, agora a gente está falando de um objeto que pesa mais de 8 quilos. Eu sei que a minha distribuição de probabilidade era cumulativa e eu tenho a média 8 aqui no centro. Ele está me pedindo a probabilidade de eu tirar um objeto que tenha mais de 8 quilos. Então é um objeto que pode estar em toda essa região mais escura aqui em azul. Mas se a média é o centro da distribuição, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho a mesma quantidade de objetos de um lado ou de outro. Qual vai ser a probabilidade de eu encontrar esse objeto, então, que está em qualquer região depois da média? Obviamente que é de 0,5 ou 50%. Eu não preciso de tabela nem calcular o Z para chegar nesse valor, né? Então é um cálculo bem simples. Se eu estivesse calculando a probabilidade de ele ser menor que 8, por exemplo, menos que 8 quilos, também a probabilidade seria de 50%. Vamos a mais um exemplo. Existe um conjunto de objetos de uma cesta cujos pesos são normalmente distribuídos com média 8 e desvio padrão igual a 2. Então é a mesma cesta que a gente está falando ainda. Porém o problema, ele muda. Qual a chance de tirar um objeto que tenha mais de 10 quilos? Então veja que a coisa mudou. Eu tenho
a média aqui é 8 e eu estou procurando a chance de eu tirar um objeto com mais de 10 quilos. Então ele vai estar em qualquer região aqui ao final da cauda à direita, não mais à esquerda. Só que o nosso cálculo de probabilidade ele é cumulativo, ele vem da esquerda para a direita. Como que eu vou resolver um problema como esse? Bom, primeiro a gente faz o cálculo de Z. Então a gente calcula o Z normalmente. Então a gente tem aqui que eu estou procurando um objeto de 10 quilos, média 8, desvio padrão igual a 2, eu chego que Z é igual a 1. Eu consulto lá na minha tabela o valor de Z igual a 1 e eu chego a 0,8431. O que eu preciso fazer agora? Eu simplesmente tenho que diminuir 1 do valor que eu encontrei. Por que eu tenho que diminuir 1? Porque 1 é a probabilidade total de eu encontrar o valor em qualquer região dessa distribuição. Se eu diminuir 1 dessa porção aqui, eu chego ao valor da probabilidade de eu encontrar um dado nessa região. Porque lembra, a probabilidade, o cálculo da probabilidade é cumulativa. É como se eu estivesse calculando desse outro lado. Só que eu estou na outra cauda. Então basta eu diminuir a probabilidade total menos o valor que eu encontrei no meu cálculo de Z. Então a probabilidade é de 15, aproximadamente 15,8%. Você notou que é a mesma probabilidade que a gente encontrou calculando, quando a gente calculou a probabilidade de encontrar um objeto com menos de 6 quilos? Então, há 2 slides atrás, a gente estava procurando a probabilidade de encontrar um dado aqui. Você notou que a probabilidade é a mesma? Por quê? Então, se você olhar aqui, ó, 6, 7, 8, a gente tem uma distância de 2, 8, 9, 10, 2. Então, na verdade, a gente está procurando a probabilidade, nos dois exercícios, a gente está procurando a probabilidade de encontrar dados que vão ter uma mesma chance de serem encontrados. Por quê? Porque os dados estão normalmente distribuídos. A quantidade de objetos que eu tenho nessa região é igual a essa, então a probabilidade deve ser equivalente. Se a gente tivesse uma distribuição enviesada, por exemplo, que ela fosse dessa forma, com a média mais à direita, por exemplo, eu não poderia chegar nessa conclusão, mas como eu tenho os dados normalmente distribuídos, eu sei que as probabilidades são equivalentes. Só que como o cálculo da probabilidade é cumulativa, quando eu calculei o 6, eu não precisei fazer 1 menos a probabilidade, porque o cálculo é cumulativo, ele vem da esquerda para a direita. Porém, quando eu fui fazer o cálculo da probabilidade de encontrar os dados, o objeto na outra cauda, eu tive que somar, subtrair 1 do valor encontrado para chegar na probabilidade de estar naquela região. Mas eu poderia ter simplesmente calculado a probabilidade de encontrar o dado na mesma área da esquerda. O resultado ia ser mesmo por ser uma distribuição normal. Então aqui nós temos novamente o mesmo enunciado, né? Existe um conjunto de objetos em uma cesta, os pesos normalmente distribuídos, com média 8 e desvio padrão igual a 2. A questão então a terceira questão é qual a chance de se tirar um objeto que tenha menos de 10 quilos e mais de 8 quilos. Então aqui, neste gráfico, a gente está vendo o problema desenhado. Então ele tem que ter menos de 10 quilos, os 10 quilos estão aqui, e mais de 8 quilos. A gente sabe que os 8 quilos estão aqui no centro, é a média, né? Então a gente está procurando a probabilidade dele estar nesta região. Como é que a gente resolve esse problema? Então a gente vai ter 3 etapas. Primeiro, a gente acha a probabilidade cumulativa dele ser menor que 10 quilos. Então a gente tem este desenho aqui, né? Qual que é a probabilidade dele ter menos de 10 quilos? Primeiro eu acho esta probabilidade. Depois, eu acho a probabilidade cumulativa dele ter menos que 8
quilos, que é esta probabilidade aqui. Então, a probabilidade cumulativa dele ter menos de 8 quilos. E a terceira etapa, eu vou subtrair as duas probabilidades. A probabilidade dele ter 10 da probabilidade dele ter 8. Com isso, eu vou chegar nesta região aqui. Eu vou achar exatamente a probabilidade dele estar nessa região. Então, aqui a gente tem o nosso cálculo, a fórmula. Primeiro eu acho a probabilidade cumulativa dele ter menos de 10 quilos, então eu tenho 10 menos 8 dividido por 2 igual a 1, meu z é 0,84. Depois a probabilidade dele ter menos de 8 quilos, então eu tenho 8 menos 8 dividido por 2 igual a 0, meu z é igual a 0,5. Então, por fim, eu vou fazer a subtração da probabilidade dele ter menos de 10 quilos da probabilidade dele ter menos de 8 quilos. E o resultado é 0,34. Então, a probabilidade de se tirar um objeto que tenha menos de 10 quilos e mais de 8 quilos é 0,34.